Pelo sinal da Santa Cruz do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus pais e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a nossa pequena comunidade faz hoje 53 anos. Já está velha. E quem dera que estivesse santa. Ela nasceu depois do concílio. Logo depois do concílio, começaram as novidades, e mesmo dentro do concílio. Aliás, essas novidades começaram logo que, morrendo Pio XII, tornou-se Papa João XXIII, que é quem criou a ideia do concílio. E ele começou com as novidades. Infelizmente, cada hora saía a notícia de uma novidade feita por ele. Ora, a igreja é uma instituição sagrada, antiga, venerável, e que, através do tempo, vem permanecendo a mesma. A mesma. Aparece então um Papa começando a fazer coisas diferentes. E aquilo causava sofrimento e perturbação aos católicos mais firmes, mais decididos. Mesmo eu me sentia incomodado com cada novidade que aparecia. Foi nessas circunstâncias que acabou surgindo a nossa pequena comunidade, que tomou o nome de Família da Bem-aventurada Virgem Maria. Família Beata Maria Virgem. Considero uma graça que recebi na Catedral de Salvador, no dia da morte do grande amigo que eu tinha, que era o arcebispo de Salvador, o cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, que me honrava com uma grande estima, com que ele muitas vezes desabafava com as mudanças que estavam surgindo na igreja, sofrendo ele, já bem idoso, morreu com 93 anos de idade. E diante do corpo dele, eu tive uma certeza inesperada de que ele queria que eu continuasse o trabalho dele.
não como arcebispo, não como cardeal, mas na conservação da verdade católica nesses tempos tão perigosos. Era eu professor de ginásio, e então selecionei alguns bons alunos para começar uma experiência em função de realizar esse projeto de conservar a fé católica. Desse modo, daí em diante, eu consegui um grupinho com quem eu rezava diariamente o rosário todo, fazíamos uma boa leitura espiritual e eu dei a eles um curso de doutrina católica. Todo o dogma, toda a moral, os sacramentos, a liturgia, um curso completo eu dei a eles de doutrina. Foi assim que se foi formando a comunidade. E lá para cá, passados 53 anos, muitos estiveram conosco e se foram. Muitos. Muitos estão por aí afora preocupados com a fé ainda, conservando as raízes que aprenderam na nossa comunidade. Outros se desviaram mais. Teve um que se desviou tanto que hoje é comunista. É eleitor de Lula. E era dos meus principais auxiliares, que virou pelo avesso desta forma. Vendo toda a desagregação que o concílio estava promovendo, a minha preocupação a partir daquele dia do encontro diante do corpo de Dom Augusto era a conservação da fé católica pura, inteira, da fé verdadeira. Primeiro, um conhecimento e uma adesão firme a toda a doutrina da Igreja. Segundo, uma preocupação de aplicar essas maravilhas que Jesus deixou na Igreja, na vida, em todos os atos, em tudo o que se fizesse. E chamamos a isso de estabilidade. Os irmãos, então, que entraram na comunidade, fizeram um voto. Os irmãos que pertencem à comunidade têm um voto, um quarto voto,
além dos votos do religioso, que é esse voto da estabilidade, da conservação da fé católica e da aplicação dela a todas as consequências. Todas as consequências. Porque a revolução que vem invadindo o mundo também invadiu a igreja. Posso dar um exemplo. A arte, a arquitetura. Lembre-me muito bem que a cidade de Aparecida, onde se guardava a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, tinha, como ainda tem, uma bela igreja, onde a imagem ficava. Quando foi criada a Diocese de Aparecida, o primeiro bispo de lá foi o cardeal arcebispo de São Paulo, que, deixando a função, passou a ser bispo de Aparecida. Foi aí quando surgiu um grande recurso que permitiria fazer uma enorme igreja, porque aquela estava pequena para a quantidade de peregrinos que do Brasil inteiro ia para lá. E se falava muito da nova igreja, como seria feita, etc, etc. Era um bispo velho, bem velho, o cardeal Mota. Era um bispo bem velho. Então era de se esperar que ele conservasse as raízes católicas integralmente. Hoje todos vocês conhecem o retrato da nova igreja. Horrorosa! Horrorosa! Feita pelo primeiro bispo de Aparecida, o cardeal Mota. Brasil com uma tradição de estilo colonial tão bonito, tão nobre. Mesmo que o cardeal não quisesse fazer uma coisa mais importante, uma igreja gótica, que caberia muito bem, fazia uma igreja colonial. Não. Aquela mania de novidade que vocês conhecem, não é? Quem não foi a Aparecida ainda, conhece perfeitamente o retrato da Basílica de Aparecida atual. Se você for mais fundo, vai perceber que o que está faltando aí é essa adesão à fé católica pura, que orienta a gente em tudo o que deve fazer na vida. Tudo. E essa orientação a tudo o que se deve fazer a partir da fé católica, que nós chamamos de estabilidade.
Observe uma coisa. Quando Deus, na sua bondade, quis salvar o homem de seus pecados, teve um pensamento cheio de amor que só Deus mesmo pode ter. Ele mesmo descer do céu, tornar-se homem e morrer para salvar o homem. Ora, nós sabemos, pela fé, essa maravilhosa fé católica, que Deus é um em 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que chamamos a segunda pessoa de Filho? Porque é menor do que o Pai? Não. Porque começou a existir depois do Pai? Não. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo. Chama-se o Filho de Filho porque vem do Pai. Vem do Pai. O Filho, que nós chamamos também de Verbo, não é? É a sabedoria de Deus. Deus poderia existir sem sabedoria? Não podia, não é? Então, Deus, que é eterno, sempre teve sabedoria. Essa sabedoria eterna em Deus é o que chamamos de Filho. Do conhecimento perfeito que Deus tem dele mesmo, a sabedoria, e do Pai, vem a terceira pessoa, que é o amor do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Houve tempo em que não existia o Espírito Santo? Não. Deus é eterno. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente. Eternamente. Nunca houve um dia, um minuto, em que houvesse só o Pai e o Filho, ou em que houvesse só o Pai. Sempre existiu eternamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Observem bem, quando Deus quis salvar o mundo, vinha uma dessas 3 pessoas para fazer esse trabalho por nós. Podia ser o Pai? Podia. Podia ser o Espírito Santo? Podia. Mas foi o Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi o Filho? Foi. Se em vez do Filho viesse o Pai, não era sempre Deus salvando a gente? O poder era o mesmo, o efeito era o mesmo, da parte de Deus. Se em vez do Pai viesse o Espírito Santo, o Filho viesse o Espírito Santo, podia fazer a ação salvadora? Podia. É Deus. Então, da parte de Deus não fazia diferença que fosse o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. Ah, por que Deus quis que fosse o Filho? Esse Deus que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque convinha para nós
Para ele não fazia diferença. Tanto podia ser o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Mas para nós convinha que fosse o Filho, por quê? Porque o Filho é a sabedoria de Deus. Isso mostra a importância da fé, daquilo que Deus revelou sobre ele e sobre tudo que se relaciona ao nosso bem e à salvação. É por esse motivo, foi por causa de nós que veio o Filho. Porque por causa de Deus podia ser qualquer uma das 3 pessoas. Mas por nossa causa convinha que fosse a segunda, fosse a sabedoria eterna. Isso nos mostra como é importante que um católico conheça direitinho a doutrina católica, estude direitinho a doutrina católica. Porque só através de um conhecimento exato e completo do que é a fé, que vem o resto dos elementos necessários à nossa santificação e salvação. A fé é fundamental. E a gente sabe que o que separa o católico de outros que dizem que creem em Jesus Cristo, se chamam cristãos. É justamente porque eles, em vez de aceitarem a fé todinha, como luz e como guia de nossa vida, tem uma coisa qualquer que ele acha que é diferente. Por exemplo, os protestantes. Os protestantes conservaram muitas coisas que aprenderam da Igreja Católica que existia antes deles. Mas se separaram porque criaram outras ideias também diferentes. O primeiro protestante foi Lutero, foi o primeiro a fazer diferenças. Foi ele. Justamente porque essa diferença é que ele não é católico. Assim os cismáticos. Muitos cismáticos, por exemplo, creem na Santíssima Trindade, mas têm uma ideia errada a respeito da relação entre essas 3 pessoas. Pensam, por exemplo, que o Filho vem do Pai e o Espírito Santo vem do Pai. Não. O Filho vem do Pai, eternamente. Mas o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. É por isso que quando a gente reza o credo, a gente lembra que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. E cum Patre et Filio, com o Pai e com o Filho. Simul adorato, é adorado igualmente com o Pai e com o Filho, que é um Deus só. Assim é necessário que exista um cuidado muito grande
em não ler, por exemplo, livro de doutrina que apareça qualquer, a ver quem é que fez, onde é que vem. Por quê? Porque pode ter desvio. E o primeiro desvio é na fé. Não aceita isso, não aceita aquilo. Catecismo. O João Paulo II foi feito um catecismo da igreja, não foi? Deve-se seguir aquele catecismo? Não. Porque ele não tem tudo perfeito. Deve-se seguir o catecismo romano, que é anterior. Seguro. Essa preocupação pela fé, que deve nos orientar para o modo como nós procedemos, nós chamamos de estabilidade. Por quê? Porque deixa você colado em Deus. Como Deus diz que é, você diz que é. É estável. Não é instável, que muda, é estável, permanente, inalterável. Foi para isso que esta pequena comunidade nasceu, para viver a estabilidade e transmitir aos outros também a estabilidade. Olhem, por exemplo, que em Salvador existe padre que celebra essa missa. Não sei se celebra direito, mas celebra. Então eu posso assistir essa missa, padre? Eu digo sempre, não. Por quê? Porque ele celebra essa missa, mas também celebra a outra, a nova, misturada de protestantismo, que Paulo VI fez. Então ele não celebra porque ele sabe o valor dessa missa. Talvez porque goste, talvez para atrair as pessoas, um motivo menor. E o motivo principal é a fé. Essa missa é inalterável. Ela não pode ser mudada em nada. Em nada. Depois do Santo Concílio de Trento, no século XVI, o concílio disse que o Papa deveria fazer uma revisão no missal, para ver se com o tempo não tinham colocado alguma alteração, e tirar a alteração, deixar como era. E o Papa que ficou encarregado disso é hoje um santo, não é? São Pio V. São Pio V então fez uma revisão perfeita, limpou as falhas que havia, para ficar o missal como sempre foi. E colocou uma introdução. Na introdução, ele diz que ninguém pode alterar nada dali. Ninguém. Diz também que não se pode, um padre não pode nunca
ser obrigado a celebrar outra missa que não seja essa. Eu soube que há pouco tempo o Papa atual querendo tirar essa missa que em muitos lugares se celebra, andou dando uns apertos aí. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso em hipótese alguma. Alguma. E a gente sabe que a missa é a coisa mais elevada, mais santa, mais sagrada que existe na terra, porque ela é a paixão e morte de Jesus, repetida no altar, embora se derrama sangue, para produzir nas almas da gente o mesmo efeito. Produzir nas almas da gente o mesmo efeito. Daí as bênçãos que Deus tantas vezes tem dado por causa desta Santa Missa. Por isso, gente, não assistam a outra, em caso nenhum. E nem mesmo a algum padre que celebre esta, mas celebra, sei lá por quê. Celebra outra, faz como quer. E muitas vezes celebra errado. Que cada gesto dessa missa é medido, é calculado, é orientado. O padre precisa aprender para celebrar direitinho essa Santa Missa. Então, os que frequentam essa igreja, frequentam a igreja de uma comunidade católica, determinadamente católica, que não quer se desviar nem um pouquinho do catolicismo. Quem quer se incorporar a este modo de vida católica, que é a igreja verdadeira que Deus deixou, pode vir. E quer misturar, seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. E observe, os que vêm para cá são orientados a saber que, uma vez que ele vem a essa missa, por exemplo, uma moça que passa a frequentar essa igreja, ela passa a aprender o que é a estabilidade, isto é, uma coisa para a vida toda, para todos os lados. Então ela não vai, por exemplo, usar um modo de vestir quando vem para cá e outro quando vai para a rua. Se ela fizer isso, ela não está em comunhão conosco. Ela não está em comunhão conosco. Compreendamos bem essas coisas. Qualquer dúvida, procure os irmãos e amem esta coisa santíssima que é a verdadeira missa. Todos sabem que houve uma eleição domingo passado. Todos sabem que essa eleição, mais uma vez, foi feita com fraude para dar vitória ao comunista ladrão. Mas
Talvez todos não saibam que o Exército Brasileiro fez uma investigação cuidadosa de maneira que espera-se que haja um pronunciamento e medidas sérias contra o resultado dessa eleição. Espera-se isso. Entretanto, convém que o povo se levante. Está havendo aí uma greve de caminhoneiros que poderá trazer transtorno para a gente, não é? Paciência. É preciso que haja uma ação. E convém também bater na porta do Exército. Porque existe um artigo na Constituição que permite ao Exército tomar o poder para arrumar a nação quando está em desordem. E a nação com essa eleição está em desordem. Está em desordem. Então está se planejando aqui na Bahia os bons brasileiros comparecerem em frente ao quartel-general da 6ª Região Militar, que fica ali do outro lado da Guia da Palma, na Moraria. Está se convocando os verdadeiros brasileiros a irem, parece-me que a partir das 9 horas da manhã, de amanhã, para justamente pedir. E isso está sendo feito no Brasil inteiro. É preciso que as Forças Armadas tomem conhecimento de que o povo está vendo tudo, não está satisfeito e precisa do socorro das Forças Armadas. E para elas agirem, dizem que é necessário que o povo peça. Dizem que é necessário. Então, ontem mesmo eu ouvi uma mensagem de um português, de lá de Portugal, pedindo aos brasileiros: vão para as ruas, vão cobrar, porque vocês têm o melhor presidente do mundo. E o Brasil está correndo grande perigo. Então, quero fazer esse apelo, onde houver concentração popular diante de autoridades militares, principalmente do Exército, que é das 3 armas a mais numerosa, a que lidera, para que se faça uma campanha adequada. Continuar rezando pelo presidente, para que ele tenha luz e força para acertar nesse final de seu governo, e se possa anular a eleição mentirosa que foi feita domingo passado. A eleição mentirosa que foi feita domingo passado, garantidamente. Nossa oração, nosso rosário, seja contínuo. Nossa Senhora, com o poder dela, pode nos socorrer. Porque se por acaso os comunistas tomarem o poder, o Brasil estará destruído.
Fiquem certos. O Brasil estará destruído e nós pagaremos bem caro se não fizermos o que estiver ao nosso alcance em benefício de nossa pátria.